Privilégio estar com vocês essa noite. Nós gostaríamos de estar pessoalmente com vocês aí, mas como o Glauber já disse, Deus tem seus planos, seus propósitos, e nós não pudemos estar juntos. Espero que Deus abra portas para que em breve a gente possa estar com vocês aí, desfrutando da companhia, servindo os irmãos, passeando um pouquinho também. Mas é um privilégio estar com vocês aqui essa noite, poder vê-los aí, vários de vocês aí, irmão David, a turma do Glauber, a turma do Felipe aí. É um privilégio poder falar para duas igrejas, a Igreja Batista Reformada de Randa, a Igreja Batista Reformada de Hamamatsu. Eu sei que tem um irmão aí do Betel também, onde a gente teve o privilégio de estar no passado, também pregando, né? Então, queria saudar todos aí com a paz de Cristo. Um tempo tão complicado, né? A gente está enfrentando aí um momento mais crítico desde a Segunda Guerra Mundial. Desde 1945 a gente não tem uma situação como essa. O mundo todo parado e a gente aí sem saber o que vai ser do futuro, né? Como vai ser o novo normal, como eles chamam agora, né? E situações aí se desenhando de crise econômica, além dos milhares de mortos aí por causa do Covid. Aqui no Brasil, crise política, né? Parece que é América Latina sempre em crise, né? Quando não tem crise, fabrica-se crise, infelizmente, né? Mas a gente está aqui para meditar na palavra do Senhor, para tentar entender o que Ele tem a dizer para nós nessa manhã, aí no Japão, final de um dia longo aqui no Brasil. Eu queria meditar com vocês o Salmo 123. É um texto bíblico pequeno, mas muito rico. Não sei se você sabe, mas essa frase que vem em itálico, antes do verso 1, é parte do texto bíblico. Então o Salmo diz: Cântico de peregrinação. A ti, que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Algumas palavras de introdução aqui que são úteis para a gente. Primeiro, como eu li, esse é um salmo de peregrinação. E se você voltar a sua Bíblia um pouquinho, você vai notar que essa expressão já aparece no Salmo 120 e ela vai continuar sendo usada até o Salmo 134. Então, dentro do Saltério, que é o livro de oração dos cristãos, nós temos 5 divisões principais. Os salmos são divididos em 5 livros, como são chamados pelos eruditos. E mesmo dentro desses livros, nós temos algumas seções menores. E essa seção, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, é chamado, pelo menos na minha versão aqui, de Cânticos de Peregrinação, em outras traduções, Cânticos de Romagem, e na Bíblia de Jerusalém, chamado de Cânticos das Subidas. O que isso significa para a gente aqui? Uma palavra introdutória. Todos nós sabemos aqui que o Antigo Testamento é marcado por festas. Os cultos do Antigo Testamento, os grandes cultos do Antigo Testamento eram marcados por grandes festas. O povo de Deus sabia festejar no Antigo Testamento. Tempos bons, tempos ruins, o povo se reunia para festejar. E haviam festas muito importantes, como a festa da expiação, onde homens e mulheres, crianças, estrangeiros convertidos ao culto ao Deus vivo, vinham de todas as tribos para louvar o Senhor no Monte Sião, em Jerusalém e no templo. Nota que aqui é uma subida. Jerusalém fica a 700 metros acima do nível do mar. Então, esses cânticos aqui eram cantados enquanto o povo de Deus ia em peregrinação para Jerusalém. Lembra que no Antigo Testamento toda a vida é religiosa. Foi dito há pouco aí o coram Deo, né? Toda a vida do Antigo Testamento é diante de Deus. Para o fiel do Antigo Testamento, não havia uma dicotomia
entre aspectos religiosos e aspectos seculares da vida. Toda a vida era religiosa. Tudo era feito na presença de Deus. Então, quando homens, mulheres, crianças, servos, estrangeiros que vieram para Israel, para cultuar Deus junto com Israel, iam das suas cidades para Jerusalém nas grandes festas, eles iam cantando, eles iam louvando. E eles iam louvando com esses salmos, que vão do Salmo 120 ao Salmo 134. Nós temos, então, aqui um pequeno saltério dentro de todo o saltério. É um pequeno livro de oração dentro do grande livro de oração da Bíblia. Pequeno grupo de cânticos dentro de um livro de cânticos espirituais, cânticos proferidos da presença do Senhor. Então, esse é um ponto interessante aqui. O povo de Deus subia para Jerusalém cantando e louvando. Das várias tribos da nação, eles iam para Jerusalém louvando e cantando. E o Salmo 123 é parte dessa cantoria. Aqui tem uma segunda palavra introdutória. Os estudiosos dividem os salmos, para simplificar, em dois tipos: salmos de ação de graças, salmo de lamento. É curioso que o salmo que nós lemos, então, é um salmo de lamento. Mesmo junto com parentes, mesmo subindo para Jerusalém para fazer sacrifícios, para buscar expiação, para ansiar pelo Messias, havia também espaços de lamento. Numa vida vivida na presença de Deus, o lamento era importante para o antigo povo de Deus. Aqui a gente lembra da frase de Lutero. Lutero, certa feita, disse que Deus se agrada mais, ou se agradava mais, do praquejar do ímpio do que do louvor do hipócrita. Nem sempre a gente está bem. Nem sempre nós estamos animados, encorajados. Muitas vezes a gente vai enfrentar ataques, nós vamos lutar com a amargura. Muitas vezes a gente vai ver nossos sonhos se desfazerem. Nessa crise toda, pessoas estão sendo mandadas embora, estão gastando suas economias, pessoas lidando com medo, com tensão, ao mesmo tempo que nós aqui, como povo de Deus, como parte desse povo de Deus que vem, que é prometido desde Abraão, nos é dado o espaço do lamento. Nós somos chamados a lamentar. Se toda a vida é religiosa, nós somos convidados a lamentar. Não reclamar, não murmurar, mas lamentar. E o surpreendente é que no lamento nós temos esperança. Ok? Nós vamos tratar disso já já. Terceira palavra agora. Olhando o Salmo, nós vamos ver a palavra Senhor aparecendo algumas vezes nesse Salmo. Nota aí, ela aparece no final do verso 2, no verso 3 também aparece a palavra Senhor. Em nossas traduções protestantes, essa palavra é destacada. Nota que ela está no formato, a letrinha dela é diferente. Ela está no formato que a gente chama de versalete. É um destaque aí. Por quê? Porque o nome que aparece aí não é a expressão hebraica Adonai, que geralmente é traduzida por Senhor. No texto original, a palavrinha que se encontra aí é o nome de Deus, que era temido e não proferido no Antigo Testamento. Yahvé. O salmista, então, mesmo peregrinando para o lugar que ele mais ama, o lugar de culto, mesmo lamentando, e a gente vai descobrir daqui a pouco por que ele lamenta, ele chama Deus de forma familiar. Ele invoca Deus pelo seu nome particular, o nome que só ele revelou. Ele lembra a Deus, a quem ele dirige, que ele está falando com o Senhor do pacto, o Senhor que entrou na aliança consigo e com todo o povo. Tanto que ele começa orando de forma pessoal e depois ele se inclui, ou ele inclui a comunidade da fé nessa mesma oração. Então, nós estamos tratando de um salmo que está nesse âmbito, nesse contexto maior aí
de cânticos de romagem ou de peregrinação de subida, que são orações e cânticos que eram proferidos quando se subia para Jerusalém para cultuar a Yahvé, no templo. Nós estamos lidando com um salmo de lamento, e nós estamos lidando aí, temos que destacar que esse salmo de lamento é dirigido ao Deus de Israel, ao Deus Criador, ao Deus que redime um povo que lhe é peculiar, um Deus que tem história em suas mãos, que comanda toda a história. Esse é Yahvé, esse é o Eu Sou. E no Novo Testamento, a gente tem a revelação completa de quem eu sou. O Eu Sou é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O salmista aqui lembra a gente que nossas orações são dirigidas a esse Deus, a um Deus que é eterno. O Eu Sou é traduzido como eu serei o que serei, ou eu sou aquele que é. A nova tradução da linguagem de hoje traduzia antigamente, né, em vez de botar Senhor, tem a ti que habitas nos céus, eleva os olhos estão atentos ao eterno nosso Deus. Seria uma forma de traduzir esse nome. O nosso Deus, o Deus pactual, um Deus que entrou numa relação inquebrantável com a gente, um Deus que nos deu os dons que são irrevogáveis, esse Deus é o eterno. Ele é o Criador. Ele é o soberano. Ele é o Redentor. Ele vem em nosso socorro. É a Ele que nós nos dirigimos na oração. Isso é muito importante. A quem nós oramos? Mas vamos ver o Salmo aqui. O Salmo, como eu disse, é um Salmo de lamento. Nós vemos aqui o povo de Deus sofrendo desprezo e escárnio. São palavras que aparecem aqui no Salmo. Verso 2, estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Pergunta aqui para nós, então. Como nós lidamos quando nós enfrentamos desprezo e escárnio? Como lidar quando inimigos da fé, e não se surpreenda, no Salmo 125, o salmista fala de pessoas dentro da comunidade da fé que traíram a comunidade da fé. Então, a gente não deve surpreender quando pessoas que se dizem parte do povo do pacto jogam em cima da gente desprezo, arrogância, zombaria, soberba. Okay? Mas como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com esses ataques? O salmista começa destacando para nós que quando vítimas do desprezo, do escárnio, da zombaria, da arrogância, nós devemos manter os nossos olhos fixos nesse Deus, Yahvé, que é o Eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O verso 1, a ti, que habitas os céus, eleva os olhos. Se você olhar o Salmo 121, e aí faz sentido essa ideia da peregrinação, o Salmo 121 começa, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha que interessante. Na primeira parte aqui, Salmo 120, 121, 122, esses salmos aí têm uma expectativa de entrar na presença de Deus. O peregrino está vindo na direção de Jerusalém. Aqui no meu escritório eu tenho um mapa de Israel, tá? Um mapa tridimensional. Aí, se você passa o dedo aqui, você nota que Jerusalém está bem em cima, 700 metros acima do nível do mar. Os fiéis estão vindo das tribos, descendo, desde Dan até Benjamim, aqui embaixo, Efraim, eles estão todos vindo para cá. No Salmo 121, 120, nós temos essa expectativa. Olha, a gente está olhando para cima, lá no Monte Santo. Aquele que criou os montes está lá. É dele que vem o socorro. Agora, no Salmo 123, parece que o salmista já subiu o monte, está chegando dentro de Jerusalém, se dirigindo para o templo e ansiando o Santo dos Santos, o lugar mais elevado de culto em Israel.
o lugar onde a paz é realizada, a expiação é feita, o pecado é removido. O salmista, então, lembra que quando a gente enfrenta desprezo e escárnio, a gente precisa olhar para Yahvé, manter os olhos fixos em Yahvé. Não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar para ele, não apenas antecipando que nós vamos entrar no lugar de culto, mas olhando para além do lugar de culto. A ti que habitas nos céus. A ideia aqui é que o salmista e a gente, nós somos juntos convidados a refletir em quem Deus é. Na instabilidade do mundo que vivemos, Deus permanece. Ele é estável. A gente olha para aquele que habita os céus, está acima da criação, domina toda a criação. Não tire os olhos de Yahvé. Quando você enfrenta escárnio, desprezo, orgulho, quando você é perseguido, quando você está debaixo da servidão, você não tira os olhos de Yahvé. Traga na mente quem é o Deus que você adora. Traga à sua memória quem é o Deus que você serve. Relembra as misericórdias passadas do Senhor. Confie que esse Deus habita os céus. Nós chegamos de Jerusalém. Nós entramos no templo. Nós estamos indo para o Santo dos Santos. A glória de Deus vai ser derramada ali. Mas Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior do que toda a criação. Ele habita nos céus. Ou colocando de outro lado, Deus é tão grande, ele é maior do que os céus e para ele que a gente ora. É para ele que a gente está olhando. Você tem permanecido olhando na direção desse Deus? Você tem fitado esse Deus com confiança renovada? Essa é a primeira resposta do salmista. Quando nós somos atacados, quando nós enfrentamos desprezo, o orgulho dos homens, a gente fita a Deus, a gente olha a Ele. Mas há espaço para lamento. Ao mesmo tempo que a gente é convidado a olhar para Deus, a gente também olha para o que está acontecendo com a gente. Os versos 2, 3 e 4 parecem apontar para a gente uma realidade não muito agradável. Um ponto que é curioso nesses salmos é que, se você anotar aí, você pode voltar um pouquinho, o Salmo 121 não tem autoria, Salmo 120 e 21 não tem autoria, perdão. Salmo 122 tem autoria, esse salmo não tem autoria, o Salmo 24 tem autoria, e você vai vendo que vai alternando. Então, alguns eruditos têm entendido que esses salmos sem autoria são salmos que foram compostos num período muito dramático para agora Judá. Esses salmos foram escritos no período do exílio, depois de 586 a.C., quando Nabucodonosor finalmente cerca Jerusalém, arrasa Jerusalém e leva os de Judá que sobreviveram como escravos para o cativeiro. Então, há um debate aqui de quando esse salmo foi composto. Se aqueles que celebram a Yahvé e se consolam com Yahvé, aqui, originalmente estavam cativos, fora da terra, o que parece meio difícil aqui, ou eles estão na terra debaixo de um poder estrangeiro. A última frase do texto bíblico, que na minha tradução aqui diz, e do desprezo dos soberbos, outra tradução diz, o desprezo é para os soberbos, alguns eruditos sugerem que essa frase aí, ela é bem mais recente, inclusive. O texto hebraico não é muito claro, e alguns têm sugerido que uma tradução melhor para essa expressão final aqui seria: o desprezo é para os soberbos gregos, significando que esse salmo, então, encontrou sua composição final num período entre o 4º século a.C. e o 3º século a.C., quando
os da Macedônia dominavam aquela região. Todo esse pano de fundo histórico é para mostrar que, ainda que a gente seja instado pelo compositor dos Salmos a manter os olhos em Deus, a olhar para Deus o tempo todo, do outro lado, o autor do Salmo lembra que nós podemos olhar para o que estamos passando e colocar o que estamos passando na presença de Deus. O verso 2 é muito bonito. E aí o nome de Deus aparece aí. A ideia aqui é que o salmista compara a sua situação à situação de escravidão. E ele inclui aqui homens e mulheres do povo de Israel, do povo de Judá. Olha que bonito aqui. Num regime de escravidão, e no mundo antigo a escravidão era ligada à derrota militar, não tinha nada a ver com etnia, né? Judá foi derrotada, virou escravo e é mandada para a Babilônia. Reino do Norte foi derrotado, vira escravo, e aí se miscigina, acaba o Reino do Norte ali quando cai diante da Assíria. O que acontece aqui? O poeta inspirado retira da sua situação existencial motivo de confiança. Num regime de escravidão, o escravo apanha tanto, ele é tão desumanizado, que ele tem medo e ele fica olhando para a mão do seu senhor para antecipar um movimento da mão do senhor para atender o senhor ali antes que a fúria do senhor desabe sobre ele. Porque no mundo de escravidão, o escravo não tem nome, o escravo não tem história pessoal, o escravo não é nada. O salmista lamenta, e ele continua lamentando. Daqui a pouco ele vai proferir uma palavra linda aí para a gente, de grande impacto na história da fé cristã. Mas ele não fica preso ao seu lamento. Ele tira do seu lamento razão para invocar a Deus. Parafraseando, Senhor Deus, assim como eu estou olhando a mão do meu Senhor, tentando antecipar o pedido dele, os meus olhos estão atentos a ti. Mesmo que eu esteja em sofrimento, mesmo que eu esteja em escravidão, num regime de escravidão, eu permaneço esperando em ti, até que o Senhor, que é o eterno, o Deus do pacto, o Deus que permanece fiel, fiel ao pacto que estabeleceu com o seu povo, até que o Senhor se mova em compaixão para nós. O salmista está reclamando da escravidão, do tacão do Senhor, ele olha para a mão do seu Senhor, a judia piedosa olha para a mão da sua senhora e usa esse lamento para olhar adiante, esperando na compaixão do Senhor. Nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Se você notar, esses dois versos fazem isso e isso. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos senhores, e os olhos da serva às mãos da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, a Yahvé, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Esse Deus habita os céus. Nós mantemos os olhos nele. Nós lamentamos o que está acontecendo com a gente. A gente lamenta o escárnio, as piadas, o deboche, a raiva dos homens e das mulheres. Mas, no final, ainda lamentando isso, nós esperamos em Deus, nós confiamos em Deus. O Deus que entrou num pacto com a gente, o Deus que habita os céus e é eterno, que entrou num pacto com a gente, ele virá em nosso socorro, porque ele é o Deus da compaixão. Então, ao mesmo tempo que o salmista lamenta, ele mostra que, diante do desprezo, do escárnio, ele depende desse Deus. O lamento é permitido, não a reclamação, não a murmuração, mas o lamento. Mas o lamento é feito com expressão de confiança de que Deus vai ter compaixão. Deus vai ter compaixão. A gente olha os versos 4
né? Nossa alma está saturada. A ideia é que chegou ao limite. Cansamos. Chega. Nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Provavelmente aqueles que escravizam, aqueles que cantam o salmo, estavam ironizando, ridicularizando. Onde está o teu Deus? Cadê o seu Deus? Aí faz sentido a tradução da Bíblia de Jerusalém, o desprezo é para os soberbos. Uma tradução diferente, né? Aqui. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Outra tradução diria: a nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes, mas esses serão desprezados. A tradução faz sentido. A ideia aqui é que a gente olha para Deus enquanto lamenta a nossa sorte. Olhando para Deus, a gente expressa confiança nele, ao mesmo tempo que a gente lamenta. E a gente tem confiança que quando Deus vier, ele vai desprezar o arrogante, ele vai desprezar o soberbo. Agora, nós somos chamados, no meio do desprezo e escárnio, não tirar os olhos de Yahvé, a lamentar. Nós somos chamados a ter honestidade na presença desse Deus pactual. Nós somos chamados a expressar dependência de Deus. E aí vem o verso 3. Nós somos chamados a suplicar compaixão de Yahvé. Tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão. Que oração bonita. A gente às vezes acha que por orar muito vai ser atendido. Estou parafraseando Mateus 6 aqui. O que conta mais aí não é a quantidade de tempo, mas a qualidade de tempo que a gente passa à presença de Deus. O Salmo 123 é uma oração pequenininha. E dentro dessa oração pequenininha, a gente tem uma expressão de longo alcance. Tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Yahvé. Tem compaixão de nós. Uma das orações mais bonitas da Bíblia, a gente encontra no Novo Testamento. Ó Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa oração esteve na boca do grande reformador Ian Hus, quando ele foi traído, levado à fogueira em Constança, 1415. As últimas palavras dele, enquanto fogo lambia o corpo dele, era: ó Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Uma oração que está presente no Novo Testamento, que encontra eco nessas expressões do Salmo 123. Tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Yahvé. Tem compaixão de nós. O que o salmista pede 3 vezes ao Deus pactual, o Deus que habita os céus, o Deus que é o único Deus vivo e verdadeiro? O salmista aqui implora para que, ao mesmo tempo que ele sofre desprezo, escárnio, a soberba dos homens, ao mesmo tempo que ele está debaixo do tacão do Senhor malvado, ele permanece olhando para Deus e ele pede para que o Senhor o mantenha em seu coração. Tem compaixão. Me tenha dentro do seu coração. Guarda-me na tua presença. Tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão. Olha que bonito isso, gente. A gente não sabe qual vai ser o futuro. A gente vê aí os políticos, cientistas, todos eles tateando. Não dá para dizer aí que, como um ministro brasileiro disse, né, que a ciência é a luz, é o iluminismo, ela vai nos salvar disso. Se essa é a nossa confiança, a gente está mal. Nossa confiança está em Deus, no Senhor, no Eterno, Yahvé. Eu serei o que serei, eu sou aquele que é. Ele habita os céus. Ele vem a nós, é Ele que vem em nossa direção. Ele nos dá liberdade de lamentar na presença dEle. E Ele, podemos orar com confiança, que Ele terá compaixão de nós. Ele terá compaixão de nós. 3 vezes é pedido nesse salmo.
Tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão de nós. Essas expressões são tão bonitas que elas deram base a um hino muito antigo. Eu não vou nem arriscar cantar, que eu sou péssimo cantor. Totalmente desafinado. Não sei cantar, tocar, esse não é um dom meu. Mas esse hino, chamado de Kyrie eleison, a expressão grega Kyrie eleison é: tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. A igreja primitiva incorporou esse salmo na sua liturgia logo nos seus primórdios. E nos seus cultos ela cantava: tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão de nós. Tem compaixão. Quando nós, então, gememos sobre o peso do nosso inimigo, do conquistador, quando nós somos alvo de desprezo e escárnio dos arrogantes e dos soberbos, a gente tem que manter os nossos olhos fitos em Deus. Ele habita os céus. Esse Deus veio a nós. Ele entrou numa relação pessoal com a gente. Ele nos deu seu nome especial. O nosso Deus não é só Deus. O nosso Deus é Yahvé. Eu serei o que serei. Eu sou aquele que é. Nosso Deus é eterno. Nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não tire os olhos desse Deus. Mantenha-se sempre olhando para Deus. Enquanto você caminha, enquanto você sobe na direção da santa cidade, onde o Cordeiro, onde Emanuel habita, mantenha-se olhando para Yahvé. Seja honesto com Yahvé. Esse Deus que nos deu seu nome, ele nos chama para sermos transparentes. Ele nos chama para brigar com ele. E ele aguenta. Então, na presença de Deus, lamente. Refreie-se de se lamentar e murmurar na frente dos seus irmãos e irmãs. Mas lamente na presença de Deus. Lute com Deus como Jacó no vale de Jaboque. Coloque diante de Deus as suas angústias. Coloque diante de Deus o seu sofrimento. Você pode ser honesto. Você pode ser transparente a esse Deus que você olha. Esse Deus que você tem os olhos sobre ele. Dependa de Yahvé. É de Deus que virá compaixão. É de Deus que virá salvação. É de Deus que virá livramento. Busque compaixão em Yahvé. E aqui eu encerro lendo o hino. Não vou cantar. Só vou ler o hino. Ok? O hino diz assim. Lembra? Kyrie eleison é: tem compaixão, Senhor. Tem compaixão. Isso é repetido. Tá? O hino diz, primeira estrofe: como ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Como ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Com a pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida. Vê as lágrimas de meu coração e salva-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tem compaixão, Senhor. Tem compaixão, Cristo. Tem compaixão, Senhor. É assim que a gente enfrenta o desprezo e o escárnio. Olhe para esse Deus. Dele virá socorro. Vamos orar? Ó Deus, ó Eterno, Tu que existes de eternidade a eternidade, Tu que criaste os céus e a terra, Tu que és soberano sobre todas as coisas. Ó Deus, Tu que viestes pactuar com Abraão, Isaque, Jacó, Davi, finalmente no Messias.
E neles o Senhor tem nos incluído nesse povo santo. Ajuda-nos, ó Deus. Num tempo como o nosso, num tempo como estamos vivendo, medo, insegurança, vazio, falta de sentido, raiva. Num tempo como o nosso, onde nós somos desprezados e debochados pela nossa fé, nós esperamos em Ti. Nós imploramos, dá Teu Santo Espírito, para que os nossos olhos não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas para que nossos olhos permaneçam fitos em Ti. Tu que habitas os céus, Tu que não vives em tendas feitas por mãos humanas, Tu que és o Criador, o soberano, Deus do pacto, Deus da aliança, Deus desse acordo inquebrantável firmado com o Teu povo. Ó Deus, o Senhor conhece cada um dos meus irmãos e irmãs aqui que me ouvem. O Senhor conhece cada um de nós. Nós somos um livro aberto na Tua presença. O Senhor conhece as nossas dores, as nossas lutas, os nossos anseios. Colocamos tudo isso na Tua presença, ó Deus. E juntos, como Tua igreja, nós imploramos: Senhor, tem compaixão de nós. Ó Cristo, tem compaixão de nós. Ó Senhor, tem compaixão de nós. Amém.